Imagine um buraco de golfe com 2.011 quilômetros de extensão. Em 2017, os golfistas Adam Ralston e Ron Ratliff aceitaram um desafio incrível: jogar um buraco de golfe que se estendia pelas vastas paisagens da Mongólia. Essa experiência única durou 82 dias e incluiu 20.093 tacadas. Isso é dedicação. O percurso tinha um par estimado de 14.000, tornando-se um verdadeiro teste de habilidades e resistência. O que tornou a aventura ainda mais especial foi o Cad deles, um fiel cavalo que os acompanhou durante toda a jornada. Ao atravessar terrenos difíceis, cada tacada era não só sobre o jogo, mas também sobre aproveitar a beleza deslumbrante da natureza selvagem da Mongólia. Essa aventura destaca até onde as pessoas vão por sua paixão, lembrando-nos de que o golfe pode ser mais do que um jogo. Pode ser uma viagem inesquecível. O que você faria para criar sua própria aventura no golfe? Você ouviu falar da morango gigante de Israel? Em 2021, Israel fez notícias ao cultivar o maior morango já registrado, pesando impressionantes 290 gramas. Essa fruta se destacou bastante em comparação com os morangos comuns, que geralmente pesam cerca de 15 gramas. Imagine morder um morango do tamanho de um pequeno grapefruit. Seu tamanho enorme não foi por acaso. As temperaturas baixas da região tiveram um papel fundamental em seu crescimento incomum. O clima mais fresco às vezes ajuda a produzir frutas maiores, retardando o metabolismo da planta, permitindo que ela cresça mais. Esse exemplo fascinante de maravilhas naturais mostra como o clima e a agricultura podem se entrelaçar, resultando em resultados incríveis. Então, se você estiver em Israel, fique de olho nesses morangos monstruosos. Quem sabe talvez você tenha a sorte de experimentá-los. Conheça o hercúleo, o campeão entre os insetos. Este incrível besouro pode pesar até 135 gramas, o que é aproximadamente o peso de um gatinho pequeno. Eles podem crescer até impressionantes 17 centímetros de comprimento, tornando-se os maiores insetos da Terra. Geralmente são encontrados nas florestas tropicais da América do Sul e Central. Os hercúleos não são apenas pesados, mas também têm uma aparência vibrante. Seu corpo preto brilhante é adornado com listras amarelas ou verdes. É interessante como eles usam sua força. Os machos adultos utilizam seu tamanho e poderosos chifres para lutar pelas fêmeas, mostrando sua força em um duelo dramático. Embora possam parecer assustadores, os hercúleos são inofensivos para os humanos. Sua dieta é composta principalmente de frutas e seiva de árvores, tornando-os participantes importantes em seu ecossistema. Com seus tamanhos impressionantes e comportamento intrigante, os hercúleos despertam interesse e admiração tanto em amantes de insetos, quanto em observadores casuais. Como um inseto tão incrível conseguiu evoluir para tamanhos tão colossais? Conheça Faélico Semper e suas incríveis esculturas de papel. Este talentoso artista está fazendo sucesso ao transformar simples folhas de papel em esculturas impressionantes e flexíveis, que parecem quase vivas. Usando milhares de peças, Semper dobra e cola cuidadosamente, criando formas complexas que se esticam, se curvam e se torcem, imitando os movimentos de organismos vivos. Suas obras desafiam a visão tradicional do papel como um material rígido, convidando as pessoas a olharem para ele de uma nova forma. Cada escultura conta sua própria história, borrando as fronteiras entre arte e natureza. Ao observar suas criações, você pode se perguntar o que é realmente a arte. A criatividade presente em seus designs é inspiradora, e muitos ficam surpresos com a incrível flexibilidade que ele consegue alcançar. As esculturas de Semper não apenas mostram o potencial do papel como material artístico, mas também destacam sua visão única e habilidade, como ele teve a ideia dessa técnica revolucionária. Vamos descobrir a verdade sobre o incrível peixe-globo. Esse pequeno peixe que parece lento é muito mais do que aparenta. Quando ameaçado, o peixe-globo realiza uma defesa extraordinária. Ele engole água ou ar rapidamente para se inflar em uma bola redonda e espinhosa, dificultando a mordida ou a deglutição por predadores. Sua pele é coberta por espinhos afiados, aumentando sua proteção. Mas não é só isso. Muitas espécies de peixe-globo contêm tetrodotoxina, um veneno natural potente, no fígado, nos ovários e na pele. Mesmo uma pequena quantidade pode ser fatal, representando um risco significativo para animais e humanos. Curiosamente, esse peixe tóxico é considerado uma iguaria no Japão, conhecido como fugu.
Mas apenas chefes especialmente treinados podem prepará-lo, pois devem remover habilidosamente as partes tóxicas. Cientistas estão fascinados pelo mecanismo de inflar do peixe-globo, que envolve câmaras internas flexíveis e válvulas musculares. Eles estão estudando isso para obter insights sobre a criação de biomateriais expansíveis inovadores. Assim, o peixe-globo nos ensina que, às vezes, a melhor defesa é uma transformação inesperada. Os tubarões respiram de forma diferente do que você pensa. Em vez de pulmões, como os humanos e muitos outros animais, os tubarões usam aberturas especiais chamadas espiráculos. Essas pequenas estruturas parecidas com válvulas estão localizadas atrás dos olhos e permitem que os tubarões puxem água, mesmo com a boca fechada. Isso é especialmente útil quando os tubarões descansam no fundo do oceano ou caçam suas presas. Quando a água passa pelos espiráculos, ela chega às brânquias, onde o oxigênio é extraído e o dióxido de carbono é expelido. O modo único de respirar dos tubarões demonstra sua incrível capacidade de se adaptar à vida subaquática. Como eles não têm pulmões, não precisam nadar constantemente para respirar. No entanto, muitas espécies ainda preferem se mover para garantir um fluxo contínuo de água através de suas brânquias. Essa característica surpreendente destaca o quão diversa e especializada pode ser a vida marinha. Não é incrível como a evolução molda esses seres? Isso pode te surpreender. As linhas de Blaschko revelam nossa beleza oculta. Esses padrões invisíveis em nosso corpo não são por acaso. Eles contêm pistas sobre nosso desenvolvimento. Nomeadas em homenagem ao dermatologista alemão Alfred Blaschko, essas linhas mostram os caminhos que nossas células da pele seguem, crescem e se dividem. Embora você possa não percebê-las no dia a dia, elas podem se tornar visíveis em certas condições, como sob luz ultravioleta, UV. As linhas de Blaschko são únicas para cada pessoa, assim como impressões digitais, destacando a incrível complexidade da biologia humana. Imagine como esses padrões surpreendentes aparecem com a iluminação certa. Sua existência acrescenta um aspecto interessante à nossa compreensão de como os corpos se desenvolvem e mudam ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando um dia ao sol, pense nos mapas ocultos do seu corpo que conectam você à sua história única. Acredite ou não, Half Dome já foi considerado inatingível. Esta icônica formação de granito, localizada no Parque Nacional de Yosemite, se ergue majestosa a 2.694 metros, cativando os corações de todos que a contemplam. No início dos anos 1900, muitos viam Half Dome como uma barreira colossal, uma parede de rocha inacessível à ambição humana. No entanto, em 1875, um escalador determinado chamado George Anderson desafiou as expectativas ao alcançar o cume, mudando para sempre a narrativa sobre este monólito monumental. Sua notável ascensão abriu portas para outros aventureiros corajosos, ansiosos para conquistar as alturas desafiadoras. No final da década de 1960, os guardas do parque tomaram medidas para aumentar a segurança, instalando cabos ao longo dos caminhos íngremes e rochosos, permitindo que milhares de caminhantes a cada ano experimentem as vistas deslumbrantes que os aguardam no topo. Hoje, alcançar o cume de Half Dome não é apenas um teste de resistência física, mas também uma jornada imersiva pela beleza crua da natureza. Ao subir aqueles cabos, os trekkers descobrem um profundo senso de realização, triunfando sobre o que antes era considerado impossível. Não é inspirador como os sonhos de exploração transformam o mundo ao nosso redor? Acredite ou não, mas o morcego Bumblebee é minúsculo. Esse incrível ser é o menor mamífero do mundo, medindo menos de 30 milímetros. Imagine um morcego que cabe na palma da sua mão. Encontrado em algumas regiões da Tailândia e Mianmar, esse pequeno morcego tem uma envergadura de cerca de 15 centímetros, muito maior que seu corpo. Devido ao seu tamanho diminuto, ele pode voar em busca de insetos, que são sua principal fonte de alimento. Os morcegos Bumblebee têm uma aparência única, com características delicadas, que os fazem parecer pequenas abelhas voadoras, daí o nome. Esses morcegos se adaptam bem ao seu habitat natural, se abrigando em cavernas ou sob folhas de palmeira, onde estão protegidos de predadores. Apesar de seu tamanho, eles desempenham um papel importante no ecossistema, controlando a população de insetos. Infelizmente, suas populações estão ameaçadas pela perda de habitat e pelas mudanças climáticas. Ao aprender mais sobre esses animais fascinantes, podemos valorizar melhor as maravilhas da natureza e a importância de preservar seus habitats.
quando a princesa Diana visitou clubes secretamente. Em 1988, essa icônica figura real decidiu passar uma noite como uma pessoa comum, longe do estresse dos flashes dos paparazzi. Disfarçada de homem, Diana se juntou à estrela do rock Freddie Mercury e ao comediante Kenny Everett para uma noite divertida. O disfarce inteligente a ajudou a evitar olhares curiosos, permitindo que ela relaxasse e aproveitasse o momento. Imagine a atmosfera daquela noite, cheia de risos, música e uma sensação de liberdade, mesmo que por um instante. A amizade de Diana com Mercury, vocalista da banda Queen, destacava sua simplicidade e desejo por uma vida normal entre os deveres reais. Ao se afastar de sua imagem real e abraçar a espontaneidade, ela criou memórias inesquecíveis, revelando um lado dela que muitos admiravam. Não seria incrível viver pelo menos uma noite assim? Atenção para as placas especiais na nova lei de DOE de Ohio. Ohio lançou uma iniciativa marcante para combater infrações relacionadas à direção sob influência. Agora, os infratores devem dirigir veículos com placas amarelas características, decoradas com grandes letras vermelhas, conhecidas como placas especiais. Este sistema único tem uma dupla função: identifica aqueles que foram condenados por DOE e aumenta a conscientização pública sobre a gravidade de dirigir embriagado. Tornando esses veículos facilmente reconhecíveis, a iniciativa incentiva a sociedade a ficar atenta e busca prevenir possíveis infrações. A ideia das placas especiais é simples, mas eficaz. Ao destacar os casos de DOE, o programa visa instilar um senso de responsabilidade nos infratores e aumentar a conscientização sobre os perigos de dirigir sob influência. Será que essa medida ousada ajudará a reduzir os casos de DOE em Ohio? A maioria das pessoas não sabe, mas os computadores eram gigantes. Imagine uma sala cheia de máquinas enormes que ocupavam todo o espaço, com cabos por toda parte e um zumbido no ar. Essa era a realidade dos primeiros computadores, como o ENIAC, nos anos 1940, que ocupavam salas inteiras e precisavam de sistemas de resfriamento complexos. Agora pense no presente. Carregamos em nossos bolsos dispositivos que são centenas de milhares de vezes mais poderosos. Os smartphones modernos, com seu design elegante e processadores rápidos, mudaram a forma como interagimos com a tecnologia. Eles nos permitem nos comunicar com amigos ao redor do mundo, acessar enormes quantidades de informação instantaneamente e até nos orientar nas cidades. Essa mudança drástica em tamanho e capacidade demonstra não apenas uma engenharia incrível, mas também a rápida evolução do progresso tecnológico. Apenas pense, como serão nossos dispositivos em 50 anos? Os porcos são criaturas fascinantes com uma limitação física única. Eles não conseguem olhar para o céu. Isso se deve à estrutura de seus pescoços, que são mais adaptados para cavar no chão do que para olhar para cima. Quando estão em pé, os músculos do pescoço e a estrutura da coluna não permitem que inclinem a cabeça para trás e vejam o mundo acima deles. No entanto, quando estão deitados de costas, conseguem inclinar a cabeça um pouco, o que lhes dá uma breve visão do céu. Essa incapacidade de olhar para cima pode parecer surpreendente, considerando que os porcos são animais inteligentes e curiosos. Apesar dessa limitação, eles possuem outras habilidades impressionantes, como um excelente olfato e um comportamento social complexo. Os porcos conseguem se comunicar entre si com diferentes grunhidos e gritos, mostrando que têm emoções complexas e estruturas sociais. Então, da próxima vez que você ver um porco, lembre-se desse fato incrível sobre a visão deles. Você adivinha o que realmente impulsiona as inovações científicas? Em 2012, um físico transformou uma multa de trânsito em um trabalho matemático premiado, mostrando o poder do pensamento científico. Ao receber uma multa por supostamente passar no sinal vermelho, ele não aceitou a acusação sem questionar. Em vez disso, analisou a situação cuidadosamente, aplicando princípios matemáticos para demonstrar que a visibilidade do sinal estava obstruída por uma árvore próxima. Seu método envolveu modelar linhas de visão e calcular probabilidades, e no final, ele provou que a multa era injusta. Esse caso ilustra como o pensamento científico pode ir além do laboratório e se aplicar à vida cotidiana, permitindo resolver problemas de forma criativa em situações inesperadas. Ao conectar a física com problemas reais, esse físico não apenas defendeu seus interesses, mas também contribuiu para a literatura matemática, ganhando reconhecimento na comunidade acadêmica.
Sua história nos inspira a pensar criticamente sobre os desafios que enfrentamos, lembrando que a ciência não é apenas para cientistas, mas uma ferramenta que todos podemos usar para navegar em nosso mundo. Que problemas você poderia resolver com a ciência? É verdade que as casas guardam 300 mil itens? Pode parecer inacreditável, mas pesquisas recentes mostram que, em média, uma casa americana tem cerca de 300 mil coisas. De utensílios de cozinha a roupas, livros e brinquedos, tendemos a acumular muitos itens ao longo do tempo. Isso se deve ao nosso desejo de seguir tendências, guardar lembranças ou simplesmente evitar jogar coisas fora. Muitas pessoas podem ter dificuldade em acreditar na quantidade que acumulam, mesmo sem perceber. Além disso, na era das compras online, é mais fácil do que nunca adicionar novos itens à nossa coleção. Surpreendentemente, com tantos itens, muitas vezes sentimos uma sensação de sobrecarga e desordem. Alguns especialistas recomendam simplificar nossas coisas para ter uma vida mais organizada e feliz. Você já parou para pensar em quantos itens estão na sua própria casa? E se eu disser que Akon domina as vendas de toques? O artista multifacetado Akon é conhecido não apenas por suas músicas marcantes, ele é o artista mais vendido do mundo em toques. Desde o início dos anos 2000, sua mistura única de R&B e hip-hop conquistou milhões, tornando-o um favorito entre aqueles que querem diversificar os sons de seus celulares. Os toques se tornaram extremamente populares com o avanço dos celulares, e sucessos de Akon como Smack That e Lonely ocuparam os primeiros lugares nas paradas, tornando-se melodias perfeitas para um toque estiloso. Seus refrões cativantes e vocais suaves fizeram dessas músicas uma escolha imbatível para os compradores de toques. Curiosamente, as vendas de toques caíram com o crescimento dos serviços de streaming, mas o legado de Akon nesse nicho único permanece inigualável. Com mais de 35 milhões de toques vendidos, ele conquistou um lugar especial na história da cultura pop, difícil de ser superado. Você não está curioso para saber quais músicas dominam o mercado de toques hoje? Quem inventou o primeiro sutiã esportivo? Na verdade, foram duas mulheres inovadoras, Lisa Lindahl e Polly Smith, na década de 1970. Frustradas com a falta de roupas esportivas adequadas para mulheres, elas decidiram transformar cuecas masculinas em roupas funcionais para atletas. Essa solução criativa permitiu que as mulheres finalmente se exercitassem sem desconforto. A invenção delas não foi apenas uma ideia inteligente, ela deu início a uma nova categoria de roupas esportivas femininas. Com o aumento do número de mulheres praticando esportes, a demanda por roupas de suporte e práticas cresceu. Isso levou à evolução do sutiã esportivo como um item essencial do vestuário esportivo, projetado especificamente para as necessidades das mulheres. Hoje, os sutiãs esportivos vêm em diferentes estilos e designs, oferecendo vários níveis de suporte para diferentes tipos de atividade. Graças a Lindahl e Smith e sua criatividade, agora atletas de todas as idades podem praticar esportes com conforto e confiança. Não é incrível como uma ideia simples pode mudar o mundo das roupas esportivas? Você sabia que a chuva de cor de sangue realmente pode acontecer? Esse fenômeno incomum ocorre quando ventos fortes levantam partículas de areia do deserto e as levam para altas altitudes na atmosfera. Quando essas pequenas partículas se misturam com a chuva, a água pode adquirir um tom avermelhado, criando a impressão de que está sangrando. Normalmente, isso é observado em regiões áridas durante tempestades de poeira intensas. Claro, não é sangue de verdade, mas a visão pode ser impressionante e assustadora. A areia, frequentemente de lugares como o deserto do Saara, é levantada nas nuvens a grandes distâncias, às vezes percorrendo centenas de milhas, antes de se misturar com a precipitação. Quando a chuva cai, ela pode deixar manchas enferrujadas nas superfícies, surpreendendo e intrigando as pessoas. Então, da próxima vez que você ver uma chuva estranha, lembre-se da fascinante conexão entre poeira e clima. Você sabia que Hamilton está na nota de $10? Alexander Hamilton é uma figura importante na história americana, não apenas como um dos pais fundadores, mas também como alguém cujo retrato aparece na nota de $10. Embora nunca tenha sido presidente, a influência de Hamilton no sistema financeiro do país é imensa. Como o primeiro secretário do Tesouro, ele criou estruturas financeiras essenciais, como o Sistema Bancário Federal e o primeiro Banco Nacional. Sua visão ajudou a tornar os Estados Unidos um país financeiramente estável, e sua contribuição é reconhecida com essa honra única.
A nota de $10 foi emitida pela primeira vez na década de 1920 e serve não apenas como moeda, mas também como um símbolo do legado de Hamilton. Curiosamente, o retrato de Hamilton está na frente da nota, enquanto o edifício do Tesouro do Zehuara aparece no verso. Isso destaca sua influência duradoura sobre o país e sua economia. Por que você acha que ele foi escolhido em vez de um presidente? É verdade que Damasco é a cidade mais antiga? Sim, é verdade. Damasco, a capital da Síria, orgulha-se de ser a cidade habitada continuamente mais antiga do mundo, com uma história que remonta a pelo menos 11.000 anos. Esta cidade antiga passou por muitos governantes, culturas e civilizações, cada uma deixando sua marca em suas ruas vibrantes e arquitetura magnífica. Desde seus humildes começos como um pequeno assentamento até se tornar um importante centro de comércio e cultura, Damasco se transformou em um caldeirão de influências diversas. Os visitantes podem explorar seu rico patrimônio através de atrações como a Mesquita dos Omiadas, a Fortaleza e os mercados movimentados que capturam o espírito da cidade. Apesar das dificuldades dos últimos anos, a resiliência de seu povo e a profundidade de sua história continuam a brilhar. Então, quando você pensa em história, algum outro lugar pode se comparar ao encanto eterno de Damasco? Você já ouviu falar do Kumbh Mela? O Kumbh Mela, na Índia, é o maior festival religioso do mundo, reunindo milhões de hindus a cada 3 anos em 4 locais sagrados. Este grande evento não é apenas uma festa, é uma profunda experiência espiritual, onde os participantes acreditam que banhar-se em rios sagrados purifica os pecados e traz uma vida melhor. Imagine multidões de devotos, vestindo roupas coloridas e com rostos alegres, se reunindo para compartilhar orações, rituais e tradições. O festival acontece em 4 lugares: Haridwar, Allahabad, Nashik e Ujjain, cada um com seu significado. Esta celebração tem uma história milenar e simboliza unidade e fé. A magnitude é impressionante. Mais de 50 milhões de pessoas se reúnem durante o evento. Além de purificar a alma, o Kumbh Mela promove o espírito comunitário e a troca cultural. É uma oportunidade infinita de conhecer as vibrantes tradições da Índia, desde a comida de rua até música e dança. Então você está pronto para mergulhar nessa incrível celebração da fé? E se eu te disser que a água conta uma história? A água é frequentemente mencionada como portadora de informações, revelando suas propriedades e importância. Ela não é apenas essencial para a vida, desempenha um papel crucial em diferentes ecossistemas e contextos culturais. Por exemplo, na agricultura, entender o nível de umidade do solo pode impactar muito a colheita, e os agricultores utilizam métodos para conservar água. Da mesma forma, em um contexto histórico, civilizações antigas construíram suas sociedades em torno de fontes de água, reconhecendo sua importância vital. Na natureza, a capacidade da água de absorver calor e reter umidade sustenta diversos ecossistemas, desde florestas tropicais verdes até desertos áridos. A interação da água com diferentes materiais forma formações geológicas únicas ao longo do tempo, mostrando a paisagem em constante mudança da Terra. Além disso, nossas conexões emocionais e psicológicas com a água são profundas. Ela pode simbolizar tranquilidade, renovação e até cura. Reconhecer esses aspectos revela o quanto a água está entrelaçada com nossa vida cotidiana e o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você ver água, pense nas histórias que ela guarda. Você já pensou no caminho revolucionário do Sputnik? Em 4 de outubro de 1957, a história foi feita quando a União Soviética lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial do mundo. Pesando cerca de 84 quilos, o Sputnik era uma esfera metálica simples com 4 longas antenas e um transmissor de rádio. Esse pequeno, mas poderoso satélite orbitava a Terra a cada 90 minutos, enviando sinais de rádio que podiam ser captados por qualquer um com o equipamento adequado. Seu lançamento marcou o início da era espacial e acendeu uma intensa corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para muitos, o Sputnik não foi apenas um avanço tecnológico, mas também uma mudança na percepção dos países sobre a exploração espacial. Imagine a surpresa e a curiosidade que ele despertou nas pessoas ao redor do mundo, enquanto se perguntavam o que mais poderia existir além do nosso planeta. O Sputnik permaneceu em órbita por 3 meses antes de retornar à atmosfera da Terra, mas seu legado continuou a inspirar cientistas e sonhadores.
como o caminho do Sputnik influenciou a tecnologia espacial moderna. É verdade que a Mazda foi nomeada em homenagem a um deus? Sim, é verdade. A montadora Mazda recebeu seu nome de Ahura Mazda, um antigo deus persa que representa sabedoria e harmonia. Essa conexão interessante nos faz refletir sobre o significado mais profundo da marca. Quando você dirige uma Mazda, não está apenas ao volante de um carro. Você também se conecta a uma filosofia que promove escolhas de direção conscientes e um estilo de vida equilibrado. Os fundadores da Mazda queriam refletir esses valores, garantindo que seus carros fossem feitos não apenas para desempenho, mas também para o bem-estar dos motoristas e do meio ambiente. Sempre que você vê uma Mazda na estrada, é um lembrete do rico patrimônio cultural e do que ela simboliza: inteligência e equilíbrio. Então, da próxima vez que você sair para dirigir, pense em como a escolha da Mazda pode refletir um estilo de vida mais consciente e harmonioso. Você consegue imaginar como era magnífico o antigo Tenochtitlan? Esta cidade vibrante era o coração de um poderoso império azteca, que floresceu de 1428 a 1521 d.C. Localizada em uma ilha no lago Texcoco, Tenochtitlan foi um dos maiores centros urbanos da América pré-colombiana, famoso por sua arquitetura impressionante e infraestrutura avançada. Com uma incrível rede de canais e aquedutos, a cidade garantiu transporte e irrigação, sustentando uma grande população. Os astecas eram conhecidos por sua sociedade militarista, onde os guerreiros desempenhavam um papel fundamental tanto na cultura quanto na economia. A vida cotidiana era repleta de rituais religiosos, incluindo cerimônias elaboradas em homenagem a seus deuses. Tenochtitlan também prosperou como um centro comercial, conectando diversas culturas meso-americanas e trocando produtos como cacau, têxteis e metais preciosos. Imagine-se caminhando por suas ruas movimentadas, cercado por mercados vibrantes e os sons do dia a dia de uma das maiores civilizações da história. É difícil de acreditar, mas Nero usou cristãos como tochas vivas. Este ato chocante de crueldade é uma das páginas mais sombrias da história romana. O imperador Nero, que governou de 54 a 68 d.C., ficou famoso por suas extravagâncias e frequentemente por suas ações cruéis. Durante seu governo, após um grande incêndio que devastou Roma, ele vergonhosamente culpou os cristãos, submetendo-os a punições horríveis. Um dos atos mais grotescos foi usá-los como tochas vivas em seus luxuosos desfiles noturnos, iluminando as ruas com seus corpos em chamas. Historiadores como Tácito documentaram esses eventos, destacando como o imperador tentou desviar a culpa pela catástrofe para pessoas inocentes, a fim de proteger sua reputação. Essa prática horrenda não só serve como um lembrete da crueldade de Nero, mas também ilustra as perigosas interseções entre poder e bodes expiatórios, onde grupos vulneráveis sofrem sob um governo tirânico. Como um governante poderia justificar tal crueldade? Prepare-se para se surpreender com a floresta urbana de Xangai. Em um projeto emocionante realizado pelo estúdio Redervik, milhares de árvores estão transformando a cidade, unindo a natureza à arquitetura urbana. Essa incrível iniciativa não só oferece uma vista bonita, ela desempenha um papel importante na melhoria da qualidade do ar e na redução da temperatura em uma cidade barulhenta, integrando áreas verdes diretamente no design de edifícios e espaços públicos. O projeto promove a biodiversidade e oferece aos moradores um refrescante descanso das selvas de concreto. Imagine passear por parques repletos de árvores vibrantes entre arranha-céus, onde você pode respirar ar puro e desfrutar de um clima agradável. Essa combinação de natureza e design moderno é um excelente exemplo de um estilo de vida urbano sustentável. Outras cidades podem se inspirar em Xangai e criar seus próprios espaços verdes. Você vai se surpreender ao saber que pessoas daltônicas veem melhor no escuro. Esse fato inesperado está relacionado à forma como seus olhos percebem a luz e o contraste. Daltônicos geralmente têm alterações nos cones, o que afeta a percepção de cores, mas melhora a capacidade de distinguir tons de cinza e formas em baixa luminosidade. No escuro, eles dependem mais dos bastonetes, que são responsáveis pela visão em condições de pouca luz. Como resultado, muitas vezes conseguem perceber melhor movimentos e contornos que podem passar despercebidos por outros. Essa habilidade de distinguir sutis contrastes permite que se orientem de forma mais eficaz
em locais mal iluminados do que pessoas com visão de cores normal. Imagine que você está caminhando por uma floresta escura. Enquanto muitos têm dificuldades para enxergar, uma pessoa daltônica pode notar mais facilmente um animal ou evitar obstáculos. Não é incrível como diferentes percepções podem revelar forças inesperadas? Você já pensou em viver em uma vila fictícia? Na Holanda existe uma casa única para idosos, que se parece com uma encantadora vila, com lojas e restaurantes falsos, feitos especialmente para pessoas com demência. Esta comunidade inovadora permite que os moradores passeiem e interajam livremente em um ambiente seguro e familiar. A vila foi criada para despertar memórias e incentivar a comunicação, tornando a vida mais agradável para aqueles que enfrentam dificuldades cognitivas. Em vez de estarem em um lar de idosos tradicional, os moradores podem realizar atividades do dia a dia, como fazer compras ou almoçar em um restaurante. Tudo isso em meio à vida ativa da vila. Essa abordagem não só promove a independência, mas também ajuda a reduzir a ansiedade entre os moradores. Combinando conforto e cuidado, esta vila holandesa oferece uma nova perspectiva sobre como apoiamos nossos entes queridos idosos. Não é incrível como a criatividade pode transformar vidas? É verdade que Kolmanskop é uma cidade fantasma? Este centro de mineração de diamantes, que prosperou na Namíbia no início do século XX, atraía mineradores e suas famílias cheios de esperança. No entanto, na década de 1950, os diamantes se esgotaram e a cidade foi abandonada. Hoje, o local apresenta uma paisagem fascinante, onde a areia preenche os edifícios, criando uma atmosfera surreal, como em um filme de ficção científica. Ao caminhar pelas construções vazias, é quase possível ouvir o eco de risadas e trabalho que uma vez preenchiam o ar. O sol projeta sombras dramáticas nos pisos de madeira cobertos de areia, destacando a beleza apagada de uma era passada. Kolmanskop agora é um lembrete intrigante da transitoriedade da riqueza e da força implacável da natureza. É um destino popular para aventureiros, fotógrafos e amantes da história que desejam explorar este pedaço único da história da Namíbia. Você já esteve em um lugar que parece ter parado no tempo? Imagine um prefeito de 4 anos. Em 2012, a pequena cidade de Dorset, em Minnesota, ganhou as manchetes ao eleger Robert Taft, um inteligente menino de 4 anos, como seu prefeito honorário. Esse evento incrível faz parte de uma tradição inusitada em Dorset, onde os moradores escolhem um prefeito honorário desde a década de 1970, muitas vezes selecionando o candidato por meio de uma divertida loteria durante o festival comunitário. Os habitantes da cidade apoiaram a posição única de Robert, celebrando sua vitória com um desfile e até uma cerimônia especial. Sendo o prefeito mais jovem da história da cidade, Robert trouxe alegria e brincadeira à política local, lembrando a todos que a liderança pode assumir formas inesperadas. Seu mandato inspirou risos e amizade na comunidade, incentivando as pessoas a participarem de eventos locais. Embora as responsabilidades do jovem Robert fossem principalmente cerimoniais, seu papel uniu a cidade e mostrou o espírito brincalhão de Dorset. Não é incrível como uma criança pode unir uma comunidade de maneira tão significativa? Por que o papel de Jim Caviezel é tão importante para ele? Aos 33 anos, Jim Caviezel interpretou o poderoso papel de Jesus no filme A Paixão de Cristo e sente uma profunda conexão com ele. Ele acha interessante que suas iniciais também sejam JC, assim como as de Jesus Cristo. Essa coincidência de tempo e iniciais despertou seu interesse e deu mais significado à sua atuação. Caviezel acredita que retratar uma figura tão icônica em uma idade tão importante é significativo, especialmente porque 33 anos é frequentemente visto como um momento-chave na vida de Jesus. O filme, dirigido por Mel Gibson, aborda temas de sacrifício, fé e redenção, que ressoam profundamente com Caviezel. Sua performance deixou uma marca indelével, não apenas em sua carreira, mas também nos corações dos espectadores ao redor do mundo, levando-os a refletir sobre a vida e a mensagem de Jesus. Como essa conexão influencia sua visão sobre a fé? Você sabia que o Capitão Morgan foi um pirata de verdade? Sir Henry Morgan, que deu nome ao famoso rum, viveu no século XVII e foi muito mais do que apenas uma garrafa na sua prateleira. Morgan era um corsário galês, o que significava que ele tinha permissão da Inglaterra para atacar navios e assentamentos, especialmente nas terras espanholas do Caribe. Seus feitos audaciosos o tornaram um herói popular e um símbolo de aventuras no mar aberto.
Curiosamente, após muitos anos de pirataria, ele foi nomeado tenente-governador da Jamaica, onde se transformou de temido bandido em um líder respeitado. Essa mistura de lenda e realidade faz de Morgan uma figura fascinante na história marítima. Sua vida foi cheia de ousadas aventuras, incluindo ataques a portos e caça a tesouros em ilhas. Os mitos sobre ele muitas vezes ofuscam suas conquistas reais, mas destacam a era dos piratas e corsários em um mundo repleto de aventuras, tesouros e intrigas. Então, da próxima vez que você beber rum Capitão Morgan, lembre-se de que por trás desse nome está um verdadeiro pirata. Você sabia que havia mais de 22 mil aviões no céu ao mesmo tempo? Em 26 de maio de 2023, o Flight Radar 24 registrou um evento impressionante na história da aviação, monitorando mais de 22 mil aeronaves simultaneamente. Esse recorde mostra a incrível escala da aviação global e a interconexão do nosso mundo. É surpreendente pensar que, a qualquer momento, milhares de aviões cruzam diferentes continentes, transportando milhões de passageiros e toneladas de carga. O espaço aéreo é como uma rodovia movimentada lá em cima, com rotas que vão desde voos curtos até longas viagens. Com o avanço da tecnologia, os voos continuam a crescer, tornando as viagens mais acessíveis do que nunca. Esse recorde naquele dia especial é um testemunho de como nossas vidas estão entrelaçadas, com pessoas de diferentes culturas se reunindo, compartilhando experiências e sonhos a grandes distâncias. Como será o futuro dos voos? Vamos revelar a verdade sobre a decomposição na água. É um processo fascinante, mas assustador. Quando uma pessoa morre na água, seu corpo se decompõe muito mais rápido do que em terra. Essa decomposição rápida acontece principalmente porque a água cria um ambiente úmido que favorece a atividade das bactérias. A água quente acelera ainda mais esse processo. Em alguns casos, o corpo pode se tornar irreconhecível em apenas alguns dias. Essa decomposição rápida ocorre porque as bactérias se desenvolvem bem em ambientes aquáticos, e o movimento constante da água ajuda a espalhar esses agentes decompositores. Além disso, fatores como temperatura e a presença de vida marinha podem influenciar a velocidade da decomposição. Então, da próxima vez que você pensar em corpos d'água, considere a ciência oculta que atua sob a superfície. Como você acha que isso afeta investigações relacionadas a restos submersos? Um fato interessante sobre respirar oxigênio puro. Embora pareça que respirar oxigênio puro seja bom para a saúde, na verdade, muito oxigênio pode ser prejudicial. A exposição prolongada a altas concentrações de oxigênio pode causar sérios problemas, como danos aos pulmões. Isso acontece porque o oxigênio que respiramos deve conter uma mistura de outros gases, principalmente nitrogênio. Quando o nível de oxigênio aumenta drasticamente, ele pode reagir com os tecidos dos pulmões, causando inflamação e cicatrização. Em casos extremos, isso pode levar à intoxicação por oxigênio, resultando em sintomas como convulsões, alterações na visão e até perda de consciência. O que alguns podem considerar uma forma de melhorar seu bem-estar pode, na verdade, se tornar um risco. Por isso, ambientes com níveis elevados de oxigênio, como câmaras hiperbáricas usadas em procedimentos médicos, são cuidadosamente controlados. Então, da próxima vez que você ouvir sobre os benefícios do oxigênio puro, lembre-se de que a moderação é a chave para a sua saúde. Você sabe o que torna a experiência em Lençóis Maranhenses única? Apesar do nome deserto, o Parque Nacional Lençóis Maranhenses no Brasil não é seco de jeito nenhum. Este incrível parque surpreende os visitantes com suas paisagens vibrantes, especialmente na temporada de chuvas. Em vez de areias infinitas, você encontrará dunas brancas que se transformam em lagoas deslumbrantes com águas cristalinas. As chuvas são generosas, criando um contraste mágico entre a areia clara e as águas azuis, tornando este lugar um verdadeiro milagre ecológico. A vida selvagem prospera nesse ambiente. Pássaros voam no céu e peixes nadam nas lagoas. Os aventureiros podem explorar essa paisagem surreal, nadando, caminhando e fotografando. Então, se você acha que desertos são sempre quentes e secos, pense novamente. Lençóis Maranhenses desafia essa ideia, mostrando a beleza da natureza de uma forma inesperada. Você já viu um deserto com lagoas impressionantes? Acredite ou não, a louça comestível já chegou. Uma empresa na Polônia desenvolveu pratos feitos de farelo de trigo, oferecendo uma solução ecológica que é comestível e biodegradável. Imagine comer sua comida e depois beliscar seu prato.
A louça plástica tradicional pode ficar em aterros por centenas de anos, poluindo o meio ambiente sem um fim adequado. Em contraste, a inovadora louça de farelo de trigo se decompõe em apenas 30 dias, tornando-se uma escolha sem culpa para quem se preocupa com o planeta. A linha inclui pratos, tigelas e talheres, que não só são bons para a terra, mas também suportam altas temperaturas e alimentos úmidos sem se desmanchar. Isso significa que você pode servir sopas quentes ou uma deliciosa massa, sem se preocupar com a integridade da sua louça. Ao escolher essas opções comestíveis, os consumidores não apenas reduzem o desperdício plástico, mas também podem desfrutar de um sabor cremoso ao mordiscar seus pratos após a refeição. Não é incrível pensar que uma mudança tão simples pode ter um grande impacto no meio ambiente? A lula gigante, a mente das profundezas do oceano. Este ser incrível é mais do que apenas um monstro mítico das histórias de marinheiros. Possui um dos maiores cérebros em relação ao seu tamanho no reino animal. Imagine um cérebro que pode representar até 4,5% do peso total do animal. Essa característica notável permite que a lula gigante, com seus longos tentáculos, processe informações rapidamente e se adapte às misteriosas profundezas do oceano. Com excelentes habilidades sensoriais, essas lulas conseguem se orientar em seu mundo subaquático escuro, evitando predadores durante a caça. A estrutura do cérebro da lula gigante indica um alto nível de inteligência, levantando questões interessantes sobre seu comportamento e interações sociais. Elas se comunicam e reagem ao seu ambiente de maneiras que apenas começamos a entender. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre esse ser esquivo, lembre-se de que sob essas ondas se esconde uma mente poderosa, perfeitamente adaptada a uma das últimas fronteiras da Terra. Quais segredos o cérebro da lula gigante poderá revelar na próxima vez? Você já se perguntou por que o troféu Ashes é tão famoso? O cricket, esporte favorito em países como Índia, Paquistão, Austrália e Inglaterra, não se resume a partidas rápidas. Algumas podem durar até 5 dias. Um dos torneios mais prestigiados no cricket é o troféu Ashes, que mostra a rivalidade intensa entre Inglaterra e Austrália. Essa competição histórica começou em 1882, quando a Austrália venceu seu primeiro teste em solo inglês, dando início a uma das rivalidades mais conhecidas da história do esporte. O nome Ashes surgiu de uma necrologia humorística que anunciava a morte do cricket inglês e suas cinzas, que deveriam ser cremadas, simbolizando o desejo de recuperar o troféu. Fãs ao redor do mundo acompanham essa batalha épica, onde cada equipe luta não apenas pelo troféu, mas também pela honra nacional. Portanto, seja você um fã dedicado ou um curioso, o Ashes oferece drama emocionante e uma rica história. Você já se perguntou por que os pets de pedra se tornaram populares? Nos anos 70, um homem chamado Gary Dow transformou um objeto comum em uma sensação, vendendo pedras normais como animais de estimação. Ele as embalou em caixas originais, com instruções engraçadas de cuidados, afirmando que não precisavam de atenção e eram perfeitas para pessoas ocupadas. Graças a uma campanha publicitária inteligente que destacava sua simplicidade, os pets de pedra se tornaram um verdadeiro sucesso e em apenas 6 meses, Dow ganhou milhões. Essa tendência foi tão popular que mostrou o incrível poder de ideias simples combinadas com um toque de criatividade. De repente, todo mundo queria um pet de pedra, e eles se tornaram um presente inovador obrigatório. Essa história divertida nos ensina uma lição importante. Às vezes, as ideias mais simples podem ter o maior impacto, conectando as pessoas de maneiras inesperadas. Será que estamos perdendo o potencial escondido dos objetos comuns ao nosso redor? Prepare-se para se surpreender com os camelos. Ao contrário do que muitos pensam, os camelos armazenam gordura em suas corcovas e não água. Essa adaptação incrível permite que eles sobrevivam em condições áridas do deserto, onde comida e água podem ser escassas. Quando um camelo encontra água, ele pode beber até 150 litros de uma só vez. A gordura em suas corcovas serve como uma importante reserva de energia. Durante longas jornadas, o corpo do camelo pode transformar essa gordura em água e energia conforme necessário. Isso significa que, mesmo quando a comida não está disponível, os camelos podem ficar semanas sem se alimentar, contando com a energia armazenada em suas corcovas. Além disso, sua fisiologia única os ajuda a regular a temperatura do corpo, permitindo que prosperem em calor extremo.
Essas criaturas incríveis são perfeitamente adaptadas para viver em condições severas. Então, da próxima vez que você pensar em camelos, lembre-se de que suas corcovas são sobre gordura e não água. Não é surpreendente como a natureza dota os animais com habilidades para sobreviver em seus ambientes. Incrível, mas verdade. The Beatles mudaram a tecnologia. Quando The Beatles assinaram um contrato com a EMI em 1962, eles não apenas revolucionaram a música, mas também tiveram um impacto inesperado nas tecnologias. Essa parceria marcante ajudou a EMI a aumentar suas receitas, permitindo que a empresa investisse em vários projetos inovadores. Um dos resultados significativos desses investimentos foi o trabalho do cientista da EMI, Godfrey Hounsfield, que desenvolveu a tecnologia de tomografia computadorizada. A invenção de Hounsfield transformou a medicina, permitindo que os médicos visualizassem o interior do corpo humano com uma precisão incrível, melhorando significativamente o diagnóstico de doenças. Essa tecnologia inovadora é essencial hoje em hospitais e desempenha um papel crucial na salvaguarda de vidas. Então, da próxima vez que você ouvir uma música dos Beatles, lembre-se de que essa banda lendária também ajudou a abrir caminho para avanços na saúde. Quem diria que a música poderia levar a inovações tão incríveis? Sim, os cangurus conseguem pular de forma muito eficiente. Eles são incríveis saltadores da natureza, graças à sua anatomia única. Seus tendões elásticos nas pernas se esticam e acumulam energia durante o salto. Quando eles se impulsionam do chão, esses tendões retornam à posição original, ajudando-os a pular com pouco esforço. Essa adaptação incrível permite que os cangurus percorram grandes distâncias, economizando energia, o que é crucial para a sobrevivência no árido mato australiano. Eles podem pular a até 70 km por hora e alcançar cerca de 7,5 metros em um único salto. Imagine como é possível usar menos energia para cobrir tais distâncias. Esse movimento eficiente em termos de energia é especialmente importante em seu habitat difícil, onde comida e água podem ser escassas. Então, da próxima vez que você ver um canguru, lembre-se de como suas características ajudam na sobrevivência na natureza. É verdade que um hotel encomendou 30 Rolls-Royce? Em uma impressionante demonstração de luxo, Stephen Hung, um experiente empresário de Hong Kong, fez manchetes ao encomendar não uma, mas 30 unidades personalizadas do Rolls-Royce Phantom para seu luxuoso hotel Louis XIII, localizado na vibrante cidade de Macau. Essa colossal compra se tornou o maior pedido único na história dessa marca icônica de carros de luxo. Cada um desses incríveis veículos não é apenas um carro. Eles apresentam designs exclusivos, adaptados aos gostos dos clientes elitistas do hotel. Imagine como é dirigir um carro que não só exala elegância, mas também possui características únicas que refletem a combinação de artesanato tradicional e estilo moderno. Esse pedido extravagante representa perfeitamente o estilo de vida luxuoso associado a Macau, frequentemente considerada a capital mundial dos jogos de azar. Com uma frota tão impressionante, o hotel busca proporcionar experiências inesquecíveis aos seus hóspedes, combinando transporte luxuoso com estadias memoráveis. Quem não gostaria de se sentir uma realeza explorando um mundo de luxo e encanto? Você sabia que na Suécia existe um hotel de gelo? O Ice Hotel, localizado na encantadora vila de Jukkasjärvi, é um lugar único, totalmente construído de gelo. A cada inverno, este incrível hotel é reconstruído com blocos de gelo, retirados do brilhante rio Torne, garantindo uma experiência nova e mágica a cada ano. Os visitantes podem se hospedar em quartos lindamente decorados, que combinam arte funcional e elegantes esculturas de gelo, tornando cada quarto uma obra de arte única. Imagine-se se aconchegando em uma cama de neve, cercado por paredes de gelo brilhantes. O Ice Hotel não é apenas um lugar para dormir. Oferece diversas atividades, como passeios de trenó puxados por cães, oficinas de escultura em gelo e excursões para ver a aurora boreal, permitindo que os hóspedes mergulhem completamente na maravilha ártica. Com essa incrível combinação de natureza e criatividade, não é de se admirar que pessoas de todo o mundo queiram visitar este emocionante resort de gelo. Quem não gostaria de ficar em um lugar assim? Acredite ou não, seu microbioma é incrível. Ele é composto por trilhões de micro-organismos, incluindo bactérias, fungos e vírus, que vivem dentro e sobre o seu corpo.
Na verdade, existem 10 vezes mais desses pequenos organismos do que células humanas, o que significa que eles desempenham um papel crucial na sua saúde. Eles ajudam em processos vitais, como a digestão, fortalecem seu sistema imunológico e até influenciam seu estado mental. Essa comunidade próspera pesa alguns quilos, ressaltando sua importância. Pesquisas modernas estão investigando como o microbioma afeta diversas doenças e tratamentos, com foco em probióticos e transplante de microbioma. Ao entender o equilíbrio desses micro-organismos, os cientistas estão descobrindo novas maneiras de melhorar nossa saúde. Portanto, manter um microbioma saudável não só ajuda na digestão, mas também contribui para a vitalidade geral. Pense nisso. As pequenas bactérias no seu intestino podem ser a chave para um ótimo bem-estar. Como você vai cuidar do seu microbioma hoje? Mergulhe no mundo da foca bicolana. Este ser único é a única foca de água doce do planeta, o que a diferencia de suas parentes marinhas. Acredita-se que ela tenha descendido de focas que entraram no lago Bicol durante a última era do gelo, evoluindo ao longo de milhares de anos para se tornar uma espécie distinta. Com seu corpo aerodinâmico e caráter brincalhão, essa foca se adapta perfeitamente à água doce, algo impossível para outras focas. Ao contrário de suas parentes marinhas, a foca bicolana se adaptou à vida no lago, mostrando a incrível capacidade da natureza para evoluir. Infelizmente, essa espécie fascinante enfrenta ameaças devido à perda de habitat e poluição, tornando sua proteção extremamente importante. Esforços para preservar o ecossistema do Lago Bicol são essenciais para que as futuras gerações possam desfrutar do encanto da foca bicolana. Não é incrível como a vida pode se adaptar de maneiras inesperadas? Você não vai acreditar no que está ligado a Lyndon Johnson. Em uma reviravolta surpreendente da história, Lyndon Johnson se tornou o único presidente dos Ilari a levar uma mulher a bordo do Air Force One logo após o assassinato de John F. Kennedy. Esse momento ocorreu em 22 de novembro de 1963, quando Johnson foi urgentemente levado de Dallas a Washington. Enquanto o país lamentava a perda e o caos reinava, ele foi acompanhado por Jacqueline Kennedy, a viúva de JFK. Foi uma situação sem precedentes, destacando não apenas a gravidade das circunstâncias, mas também a profunda conexão entre as duas figuras em um momento tão turbulento. A decisão de Johnson de garantir a presença de Jacqueline a bordo refletia sua compreensão do peso emocional do momento. Enfrentando as duras consequências de uma tragédia nacional, a viagem deles simbolizava a frágil transição de poder e a força da conexão humana em tempos de crise. Você consegue imaginar como foi esse voo? Por que os moluscos estão desaparecendo do nosso planeta? Essas criaturas únicas estão ameaçadas de extinção e vivem principalmente em regiões áridas da Europa, Ásia e África. Os moluscos são conhecidos por suas cores vibrantes em preto e branco, que os destacam no ambiente natural, além de seu bico longo e curvado, que os ajuda a encontrar alimento. Infelizmente, sua população está diminuindo devido à perda de habitat, mudanças climáticas e atividades humanas que prejudicam seus ecossistemas. Quando esses animais perdem seus lares, têm dificuldade em se adaptar e encontrar abrigo adequado, muitas vezes utilizando conchas descartadas para se proteger. Os moluscos desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a decompor matéria orgânica e fornecendo alimento para outros animais. Proteger essas criaturas únicas e seus habitats é extremamente importante. Ao aumentar a conscientização sobre as ameaças que enfrentam e apoiar a recuperação de seus ambientes, podemos ajudar a restaurar as populações de moluscos. Você já pensou em como suas ações podem impactar esses animais incríveis? O atum azul foi realmente esquecido nos Iuá. Até a década de 1970, esse peixe magnífico era considerado lixo na América. Muitas pessoas não percebiam seu potencial, frequentemente jogando-o fora ou usando-o como ração para animais de estimação. Enquanto isso, no Japão, o atum azul era chamado de Nikko Mataji, o que significava que era tão indesejado que até os gatos não o comiam. Surpreendentemente, a percepção do atum azul mudou com o tempo. No final do século XX, ele se tornou uma estrela culinária, muito valorizado em sushi e sashimi. Os japoneses desenvolveram técnicas de preparo do atum azul que destacavam seu sabor rico e textura suave. Hoje, chefes de sushi e amantes de frutos do mar ao redor do mundo celebram o atum azul como uma iguaria luxuosa, mas sua jornada até a fama nos lembra como os gostos podem mudar e se transformar ao longo do tempo. O que você acha que causou essa mudança na percepção do atum azul?
E se eu te disser que existem sons universais de bebês? Priscilla Dunstan, uma pesquisadora australiana, fez uma descoberta fascinante que pode mudar nossa compreensão sobre os pequenos. Em seu trabalho, Dunstan decifrou certos sons que os bebês fazem, sugerindo que esses sons não são apenas gritos aleatórios, mas, na verdade, expressam suas necessidades. Por exemplo, ela identificou sons que indicam fome e outros que sinalizam desconforto ou necessidade de sono. Observando centenas de bebês, Dunstan descobriu que, independentemente da cultura ou idioma, as crianças emitem sons semelhantes que refletem necessidades parecidas. Isso significa que pais ao redor do mundo podem traduzir esses gritos. Imagine a alívio de saber exatamente o que seu filho quer, apenas ouvindo seus sons. Essa compreensão revolucionária incentiva os pais a se comunicarem de forma mais eficaz com seus filhos, fortalecendo a conexão e o entendimento. Então, da próxima vez que seu bebê chorar, talvez seja apenas um pedido de ajuda ou conforto que precisamos ouvir. Você não vai acreditar no que está por trás da lixeira da Apple. O famoso ícone da lixeira nas primeiras versões do sistema da Apple foi inspirado em uma lixeira real que ficava no escritório do designer. Essa ideia inteligente fez com que os usuários vissem a exclusão de arquivos, como jogar lixo digital em um recipiente físico. Esse detalhe tornou a ação mais clara e criou uma conexão pessoal com o mundo digital. Em vez de ser apenas um símbolo, tornou-se um elemento do dia a dia. Imagine clicar nessa lixeirinha e ver alguém recolhendo embalagens de lanche e papéis velhos. Essa escolha inusitada mostrou que a Apple busca tornar a tecnologia mais humana e acessível. É um pequeno, mas fascinante detalhe sobre como decisões de design podem ligar o mundo digital à nossa vida real. Que incrível que um simples ícone pode ter uma história tão interessante. É verdade que YAL tem raízes britânicas. Essa encantadora forma abreviada, frequentemente associada ao sul dos Estados Unidos, na verdade vem das Ilhas Britânicas. O primeiro uso conhecido de YAL, que significa vocês todos, apareceu no poema A Justa Etíope, de William Lilly, em 1631. Nesse trabalho, o termo era usado para se referir a um grupo de pessoas, mostrando como a linguagem evolui com o tempo. Quando as pessoas atravessavam o Atlântico, traziam várias frases e expressões, adaptando e mudando-as. Com o passar dos anos, YAL se tornou uma parte querida dos dialetos do Sul, simbolizando amizade e um senso de comunidade. Hoje, você pode ouvir isso em conversas cotidianas, refletindo o calor da hospitalidade sulista. Então, da próxima vez que você disser YAL, lembre-se de que não é apenas uma expressão do Sul. Ela tem uma história e conexões que cruzam o oceano. Você não vai acreditar no que o Apple Vision Pro pode fazer. Esses óculos inovadores de realidade mista da Apple estão mudando a forma como interagimos com o conteúdo digital. Imagine usar um dispositivo que permite desfrutar de aplicativos flutuantes bem diante dos seus olhos, conectando o mundo digital à realidade de forma seamless. O Apple Vision Pro torna chamadas de vídeo em 3D como se você estivesse na mesma sala que seus amigos, mesmo estando a milhas de distância. Com o rastreamento inteligente dos olhos e controle por gestos, você pode navegar por menus virtuais e assistir a filmes como se eles fossem projetados na sua sala de estar. Essa tecnologia abre novas possibilidades para o trabalho virtual, ajudando as pessoas a colaborarem sem a necessidade de telas tradicionais. Ao abrir mão dos displays físicos, a Apple está abrindo caminho para um futuro onde a tecnologia se torna mais imersiva e intuitiva. Seja passeando por uma cidade movimentada ou participando de uma reunião virtual, o Apple Vision Pro pode mudar para sempre nossa interação com os ambientes digitais. Você está pronto para entrar nessa nova realidade? Qual é o segredo do perfume Calvin Klein e dos grandes felinos? Surpreendentemente, o perfume masculino da Calvin Klein tem um efeito irresistível sobre tigres e leopardos. Os cineastas transformaram essa conexão inesperada em uma oportunidade incrível, usando o cheiro para atrair essas criaturas magníficas para documentários emocionantes. Imagine imagens vibrantes de poderosos grandes felinos, atraídos pelo aroma que normalmente preenche lojas de luxo. A química dessa atração está na combinação única de notas da fragrância, que ressoam com os instintos naturais desses animais selvagens. Ao posicionar estrategicamente o perfume em seu habitat natural, os cineastas conseguem capturar cenas fascinantes de tigres e leopardos em ação. Essa interação cativante não só destaca o apelo do perfume, mas também ajuda a aumentar a conscientização sobre a beleza dessas espécies em extinção.
É um exemplo brilhante de como a indústria de perfumes pode desempenhar um papel inesperado na vida selvagem. Então, da próxima vez que você sentir o aroma da Calvin Klein, pense em como ele pode estar conectado ao majestoso mundo da natureza. Difícil de acreditar, mas casas eram feitas de ossos de animais. No século XIX, alguns inovadores na Europa e na América do Norte começaram a usar ossos de animais na construção. Eles trituravam os ossos e misturavam com argila, criando o que hoje conhecemos como tijolos de osso. Esses tijolos únicos não eram apenas uma moda estranha. Eles ofereciam melhor isolamento térmico e resistência em comparação com materiais tradicionais, como pedra ou madeira, especialmente em regiões onde esses recursos eram escassos. Imagine como é viver em uma casa feita de restos de animais. Descobertas arqueológicas desses tijolos de osso em edifícios históricos mostram o quão visionários eram nossos antepassados. Eles transformavam resíduos em algo incrivelmente útil, demonstrando uma criatividade e engenhosidade notáveis. É um exemplo fascinante de como os métodos de construção podem evoluir e se adaptar às necessidades locais, não é mesmo? Os vales secos de McMurdo são frequentemente considerados um dos lugares mais secos do planeta, pois não chove aqui há mais de 2 milhões de anos. Esse fato surpreendente cria condições extremamente severas, resultando em quase nenhuma vida microbiana. Em um ambiente tão extremo, a paisagem se assemelha ao que se poderia esperar ver em outro planeta, o que leva os cientistas a estudá-la. Eles acreditam que entender esse ambiente árido pode nos ajudar a aprender mais sobre a vida fora da Terra. Por exemplo, o solo único e as características geológicas dos vales secos oferecem insights sobre como a vida pode se adaptar a uma umidade extremamente baixa em outras partes do sistema solar. Os pesquisadores também buscam pistas sobre a própria história da Terra ao estudar o gelo antigo e os sedimentos do vale. Essa interação fascinante entre a ciência da Terra e a astrobiologia mostra o quanto nossa compreensão da vida na Terra está interligada com as possibilidades de vida no espaço. Não é incrível pensar nos segredos que os vales secos de McMurdo guardam? O Ártico está se tornando uma potencial zona de conflito, especialmente entre países como Rússia e Eurasia. Você sabia que o Alasca e a Rússia estão a apenas 2 milhas de distância um do outro através do Estreito de Bering? Essa proximidade significa que no inverno, as águas congeladas entre as duas ilhas podem permitir que as pessoas atravessem de um país para o outro. Com o aumento das temperaturas e o derretimento do gelo, a disputa por recursos como petróleo e minerais se intensifica. Os países estão reivindicando seus direitos e aumentando a presença militar nessa fronteira gelada, levantando questões sobre segurança nacional e impacto ambiental. Com as mudanças climáticas, novas rotas e oportunidades estão surgindo. Como esses países manterão um delicado equilíbrio entre cooperação e competição, o futuro do Ártico é incerto e exige a atenção da comunidade global. E se eu te contar sobre a magia do festival de Glastonbury? Este icônico festival de música no Reino Unido atrai mais de 200 mil participantes todos os anos, desde sua fundação em 1970. Localizado em vastos campos de Somerset, Glastonbury não é apenas música. É uma celebração vibrante de arte, cultura e comunidade. Com muitos palcos onde se apresentam artistas renomados e novos talentos, há algo para todos. Os visitantes podem explorar diferentes áreas, desde tendas de dança animadas até encantadores mercados com produtos de artesãos locais. O festival também foca na sustentabilidade, utilizando práticas ecológicas e aumentando a conscientização sobre questões ambientais. Quando as tendas se enchem e o aroma da comida de rua paira no ar, o festival se transforma em uma comunidade unida por alguns dias inesquecíveis. Seja você um fã dedicado de música ou apenas curioso sobre a atmosfera, Glastonbury é uma experiência que vale a pena viver e que deixa memórias inesquecíveis.